Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite também aos nossos internautas que acompanham a gente através da internet, né? Rogando a Deus que seja uma noite de muito júbilo, uma noite de harmonia, de muito conhecimento. Mas para começar a nossa noite de estudos, vamos passar para a nossa irmã Bárbara, que irá fazer a prece para harmonizar todo mundo, para deixar todo mundo tranquilo. Desliguem seus telefones e vamos prestar atenção no recado que a nossa irmã Ana Paula vai trazer hoje para a gente, com o tema A Cada Um Segundo as Suas Obras. Muito importante. A Rogério até preparou aqui um textinho, né? Falar um pouquinho de Ana Paula, nossa colega de estudo aqui da casa, trabalhadora, né? E a grande divulgadora da doutrina espírita nas mídias sociais, gente. Ela vem trazendo uma das máximas de Jesus que estabelece um vínculo de responsabilidade muito profundo nas nossas relações humanas. Os deveres e obrigações que devemos observar e seguir conforme as leis de Deus, bem como a aceitação também das consequências das violações cometidas. Tá ok? Então vamos passar para a nossa irmã Bárbara, que irá fazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que possamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Jesus e agradecer por essa oportunidade que nos foi dada na noite de hoje. Agradecer também a espiritualidade que aqui se faz presente, nos auxiliando e nos intuindo para o nosso melhoramento moral e espiritual. Agradecer também a espiritualidade da casa, que nos auxilia nos nossos tratamentos espirituais e que possamos ter uma noite agradabilíssima com a nossa irmã, que nos traz todos os ensinamentos e que possamos aproveitar o melhor que ela nos trouxe. E assim, grata, vamos passar a palavra para o nosso irmão para dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. E assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade amiga e do Mestre Jesus, pedimos a permissão para dar início aos nossos estudos de hoje. E assim seja. Com a palavra, nossa irmã Ana Paula. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus e que o amor maternal de Maria esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Início do século XIX, norte da França, na região belíssima da Normandia. Nós vamos encontrar, em um antigo internato para moças, uma jovem chamada Heloísa de Argemont. Heloísa era filha única de um casal de condes, os Argemont, que era uma família muito abastada da França daquela época. Nós vamos encontrar Heloísa naquela tarde, acabrunhada, entregue a diversos pensamentos que ela não sabia como resolver, como explicar, e como fechar alguns círculos de dúvidas e de cismas que já acompanhavam desde que ela tinha começado a filosofar acerca da vida. Heloísa era uma jovem linda, mas ela não era só linda no exterior. Ela era uma jovem linda intimamente. Mas há muito que ela vinha se perturbando porque ela não conseguia entender, sendo uma jovem católica de 17 anos, como é que Jesus e Deus poderiam ser a mesma pessoa? Como é que o Pai, incriado e criador de tudo, poderia ter tido uma mãe material? Como ela tinha tido já há alguns anos, alguns sonhos estranhos,
algumas sensações de que aquela não era a primeira vez que ela caminhava sobre a terra. Mas ela não podia ter caminhado anteriormente, uma vez que, para nossos irmãos católicos, assim como ela era católica, a vida material se resume em apenas uma existência. Então ela se entregava a esses questionamentos que ela não sabia responder. Por que tantas pessoas com dores e tantas pessoas tão abastadas? Como Deus indicava e escolhia quem viria ao mundo para sofrer e quem viria ao mundo para sorrir? Eram perguntas que ela não conseguia responder. Mas além das dúvidas sobre tudo isso, Heloísa estava tomada por um medo terrível, porque ela, sendo filha de condes, vivendo numa sociedade de início do século XIX, onde a mulher tinha que casar, mesmo que não quisesse casar, ela sempre trouxe um medo que ela não sabia explicar, porque ela sentia que se algum dia ela se casasse, ela seria profunda e intensamente infeliz. Era um medo que ela não sabia de onde vinha. Mas era mais do que um medo, era uma certeza, uma convicção que algo lhe dizia que ela jamais deveria se casar, porque se assim o fizesse, algo de bom não aconteceria na sua caminhada. E naquela tarde, todos esses medos, todos esses questionamentos estavam com mais força. E ela, sentada no jardim do internato, se entregava em pensamentos, quando seu velho mentor, o padre de Brusier, se aproxima dela, percebendo que ela estava ali entregue a algumas cismas, questiona o que estava acontecendo com a Heloísa. Heloísa, então, compartilha com o seu mentor espiritual, o padre de Brusier, os medos sobre o casamento, as dúvidas acerca da criação, as dúvidas acerca dessa personificação de Jesus em Deus. E o padre de Brusier, obviamente, não consegue responder às perguntas de Heloísa. Mas diz para ela que ela é jovem, 17 anos, que ela não se entregue a isso, porque a igreja traria, com o tempo, todas as respostas do seu coração jovem de moça. E que é claro que ela iria se casar um dia. E que, obviamente, ela seria muito feliz, já que ela era uma jovem bela, por fora e por dentro. Naquela noite, Heloísa vai se deitar, entregue a pensamentos. E no momento que ela se deita e relaxa, ela percebe alguém que a puxava. Quando ela se dá conta, ela está em pé no quarto, olha para a cama e vê que ela também está deitada na cama. É tomada de pavor, porque ela não entende o que está acontecendo, mas ela escuta a voz, ela não vê a pessoa, mas ela escuta a voz de um homem que lhe dizia: Acalma, Heloísa. Sou teu amigo de longas eras. Sou teu mentor. E hoje eu vim para acalmar algumas dúvidas que rondam o teu coração. Leva ela para um passeio em desdobramento e começa a explicar para Heloísa as dúvidas acerca dos seus pensamentos filosóficos. Diz para ela que Jesus não é Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, um tutor que cresceu mais rápido e que veio nos ensinar as verdades filosóficas da vida. Que Deus, o incriado, não poderia ter uma mãe material. Vem dizer para ela que aquela existência não é a primeira e nem será a última, porque todos nós, na Terra, vivemos múltiplas e inúmeras vezes, a fim de buscarmos o progresso, a nossa perfeição relativa, que é o destino de todos nós. E quando ela questiona aquela voz sobre o casamento, por que ela tinha aquele pavor, ele diz: acalma. Vamos pedir a Jesus que o véu das tuas memórias sejam momentaneamente levantadas. Pega ela pela mão e ela, sem saber explicar, passa pelos tempos e se depara com uma cidade antiga, cercada de muralhas. E ele diz: Vês, Heloísa, a antiga Persépolis, teu lar. Era uma cidade da antiga Pérsia, já muito extinta. E ele caminha com ela
pelaquela cidade, até que ela divisa um castelo. Entra no castelo com ela e ela vê os ricos ornamentos, vê as pessoas e ela percebe que ela entrou num momento de festa. As pessoas estavam ricamente vestidas, tocavam uma valsa. Ela olha para si e vê que ela está num corpo diferente, não era ela, mas era ela. E ela está vestida de noiva, ricamente vestida, com joias, diamantes, ouro. Mas as joias lhe pesavam imensamente, lhe causavam um mal-estar terrível. E ela então levanta a vista e vê que está na capela do palácio. E percebe ao lado um homem com ares de fera, um homem de corpo imenso, um homem forte. Mas quando ela olha nos olhos daquele homem que caminha de braços dados com ela em direção ao bispo, ela é tomada de pavor. Porque os olhos do homem eram olhos de desejo, de lascívia, e ela se sente mal. Mas ela percebe que o olhar dela também é diferente, porque ela não tem o olhar da Heloísa, que era um olhar puro, um olhar quase que imaturo. Ela percebe que o olhar dela também é um olhar sedutor, um olhar diferente. Percebe que ela era uma outra mulher. E enquanto ela caminha com aquele homem com ares de fera em direção ao bispo que os iria casar, ela então é tomada de pavor porque ela começa a escutar gritos e quando ela olha para baixo, um rapaz vestido com trajes militares se arrasta ao lado dela, tomado em sangue. E ela percebe que ele lhe mostra o peito ferido, na região do coração atravessado por um punhal. E ele olha para ela e ninguém o via, só ela conseguia ver aquele rapaz ensanguentado, com o peito atravessado com uma adaga. E ele diz: infiel, que fizeste, infiel, pérfida? Olha o punhal que tu atravessaste no meu peito. Vais casar com ele e deixaste o teu amor da adolescência morrer em mãos inimigas, infiel. E ela é tomada de pavor, de medo, quer ajudar o rapaz, mas não consegue, e ele a acompanha. Chega no arcebispo que casa ela com o outro. E quando aquele arcebispo bota no rapaz e nela a coroa de rei e rainha de Persépolis, ela percebe que a coroa era como que de chumbo, lhe pesa na fronte. Ela tenta tirar e era como se a coroa tivesse sido imantada na cabeça dela. Ela entra em desespero porque ela não quer aquela coroa, mas ela percebe que a outra, quem ela era então, desejava muito a coroa que agora lhe pesava. Aquele amigo espiritual, então, leva ela para outra cena. Ela vê o desespero do casamento com aquele homem de olhos de fera, que era o rei de Persépolis. E então ela percebe aquele jovem rapaz ensanguentado com um punhal no peito, que lhe diz: que fizeste, Flávia? E ela diz: meu nome não é Flávia, eu sou Heloísa. Tu és Flávia. Tu eras minha noiva. Estamos prometidos desde a infância. Eu tinha por ti um amor fraterno, verdadeiro, puro. Te prometi casamento, parti para a guerra, para defender a nossa terra deste com quem tu se casastes. Sou filho único, te pedi para que tu cuidasses da minha mãe idosa, porque eu retornaria para que nos casássemos. Tu me prometestes fidelidade, juraste amor, juraste cuidar da minha mãe. Eu parti, levando você no meu pensamento, Flávia. Mas tu se entregastes à ganância. Se exibistes para o rei, ele, tomado de encantamentos pela tua beleza sedutora de mulher, disse que era contigo que ele iria se casar. Tu, envolta no pensamento de se tornar rainha e sair da vida de pobreza, junto com teu irmão, os dois, me entregaram ao rei, que me apunhalaram com um punhal da tua perfídia. Minha mãe agora, idosa, sozinha, chora na minha sepultura o único filho perdido. Vive à míngua, sem ninguém que auxilie.
que fizestes, Flávia? Quantas dores plantastes no teu caminho? Lamento profundamente por ti, do teu futuro de lamentos, do teu futuro de colheitas difíceis. E peço a Jesus que alivie tuas dores que virão. Peço também que eu consiga te perdoar as dores que causastes a mim e ao coração materno que deixastes ao relento. Ela retorna ao corpo, acorda com a nítida lembrança de todas as memórias. Na manhã seguinte, ela recebe um chamado dos pais, que ela deveria deixar o internato e voltar para casa porque os pais estavam doentes. Ela retorna, se despede do seu mentor, Padre de Brusier, retorna para o castelo dos pais. Entrega pensamentos, porque agora ela entendia questionamentos filosóficos que sempre tinham tomado seus pensamentos, mas ela agora entendia que se tudo aquilo era verdade, estava explicado o temor que ela tinha do casamento. Certamente era porque ela tinha se casado com aquele homem feroz. Mas ela disse para o padre, para o pai, pai, não desejo me casar. E o pai, mas és filha única? Filha de condes, tens que casar. E o pai começa a chamar alguns dos jovens rapazes da alta sociedade francesa da época, e um desses rapazes, de nome Gaston Dusmenil, um rapaz de ótimo coração, de boa índole, vê Heloísa e se encanta pela beleza da jovem. E Heloísa, mesmo tentando repudiar aquele sentimento, não consegue fugir do sentimento de afeto e de amor que também vinculava ela a ele. E os dois se casam. Algum tempo depois do casamento, continuou morando com os pais de Heloísa. Algum tempo depois do casamento, nasce o primeiro filho e único filho do casal, René. René era uma criança linda, mas René nasceu frágil. Vivia doente, com várias intercorrências. Os médicos eram chamados, e a medicina de então, ainda não tão evoluída, mas os médicos conseguiram detectar que René tinha um problema sério, uma cardiopatia grave. O coração de René não funcionava como os outros corações. E o médico disse, mas que engraçado. Parece que ele teve o coração atravessado por um punhal. Não temos o que fazer com a cardiopatia. Não temos estrutura na nossa medicina para curar René. Ele vai viver uma vida curta e sofrida. E a mãe, tomada de dor, promete a si mesma, junto com o pai, que vai fazer de tudo para que René tenha a vida mais longa que puder ter e repleta de amor. E René era lindo, afetuoso e era incrivelmente apegado e agarrado à mãe. Não conseguia se desvincular da mãe. Os pais de Heloísa morrem e ela, então, tem que se mudar para o castelo do marido, Gastão dos Menil, a contragosto, mas vão para o castelo dele. E quando chegam no castelo de Gastão, as dores de Heloísa começam. Porque o marido, Gastão dos Menil, tinha um servo que era o braço direito dele, chamado Ariel Hamed. Ariel Hamed, e tem um detalhe que eu esqueci de dizer, que quando ela teve o desdobramento, que se viu casando com o rei, ela, quando olhava para ele olhava para ela e dizia, Senhora, minha rainha. E ele dizia com uma entonação tão pesada que ela gravou para sempre aquele Senhora, minha rainha. Mas ela vai para o castelo de Gastão dos Menil, e lá ela conhece esse servo, Ariel Hamed. E a primeira coisa que ele olha para ela, e ela é tomada de pavor porque ela sente alguma coisa de inescrupulosa naquele homem em que o marido confiava cegamente. E ele olha para ela, se ajoelha, olha bem nos olhos dela e diz: Senhora, minha rainha. E ela diz: Mas por que me chamas de Senhora, minha rainha? Porque tu fostes, és e sempre serás. Senhora, minha rainha, eu lembro de ti. E ele então começa a assediá-la. O marido tem que viajar, passar um tempo fora. Ela fica sozinha em casa com René, uma criança que intercorre a todo momento. Ele tenta assediá-la, ela não cede. Ele então diz: vais te arrepender. Tu és minha desde muitos milênios. Não vai ceder, vai se arrepender.
Então, ele inventa uma mentira sobre Heloísa, manda que um servo vá até o marido e diga ao marido que ela está tendo encontros românticos com o médico de René. Ele volta, cego pelo ciúme, não acredita na palavra da esposa, confia em Ariel Hamed, expulsa a esposa de casa, diz que ela jamais voltará a ver René. Ela sai de casa, volta ao antigo castelo dos pais, nunca mais retorna a ver o filho. O filho, que já era um cardiopata grave, uma criança de 5 anos, não suporta a distância da mãe e desencarna. Ela, não suportando as dores de ter sido repudiada pelo marido sendo inocente, de ter sido afastada do filho, que era o único amor da vida dela, morre pouco tempo depois. Ariel Hamed, depois de um tempo, tomado pela dor na consciência, conta a Gastão e diz a ele: eu lembro de tudo. Eu era rei em Persépolis. Me encantei por Heloísa, que na época chamava-se Flávia, mas ela tinha um noivo que se chamava Marcos. Ela, uma mulher gananciosa, querendo se tornar rainha, junto contigo, que era o irmão dela na época, entregaram Marcos ao meu exército. O matamos imediatamente com um punhal no coração. Eu me lembro de tudo. Ela era inocente. Diz isso ao marido e se mata. E o marido é tomado de um arrependimento tardio, porque ele entende que ele era aquele irmão lá atrás, que junto com Heloísa, na época Flávia, assassinaram Marcos, agora René, que tinha sido apunhalado no coração e volta cardiopata grave. E Ariel, o antigo rei, retorna depois com lábios leporinos para dar conta da mentira que danificou tantas vidas. Essa história, que eu contei muito resumidamente, está contida nesse livro de Victor Hugo, pela psicografia de Zilda Gama, chamado Redenção. Quem quiser, leia. A história é fantástica. Eu fiz um resumo muito resumido. Eu comecei a nossa conversa de hoje com essa história, com essa narrativa mediúnica do Victor Hugo, não foi por acaso. Foi porque um dos temas, talvez, mais estudados na doutrina espírita, e que é a nossa temática de hoje, está muito bem retratada nessa história que a gente acabou de conversar, que é a temática da máxima do a cada um, conforme suas obras. Ou se a gente se quiser simplificar, lei de causa e efeito. Todos nós que somos espíritas, em algum momento já ouvimos falar da lei de causa e efeito. Mas às vezes a gente acha que já entendeu muito bem o que significa a lei de causa e efeito, mas às vezes a gente se equivoca com alguns pontos dela. Ou confunde lei de causa e efeito com outras teorias, com outras filosofias, como karma, como destino, que nada tem a ver com lei de causa e efeito, como a gente vai ver aqui ainda hoje. Mas antes da gente começar, de fato, a nossa conversa, é importante que a gente entenda que nós todos aqui estamos inseridos num universo que é regido por leis, porque senão seria o caos, não é? Então, todos nós estamos inseridos em um universo regido por certas leis que organizam esse cosmos. Uma dessas leis é a lei de causa e efeito. Agora, a gente precisa entender que lei de causa e efeito, ela não é uma criação da doutrina espírita. Obviamente que não. Não é? Até porque ela é uma dessas leis cósmicas, universais, divinas, que organizam tudo, que mantém tudo em ordem. Então, a lei de causa e efeito ela já foi comentada, explicada, ensinada por diversos teóricos, diversos filósofos, em todas as culturas da humanidade, em todas as eras, em todos os locais. A gente, por exemplo, encontra os antigos chineses a chamavam de lei de ferro. Alguns a conhecem como lei do retorno ou plantio e colheita. Aristóteles, na antiga Grécia, chamava de lei ou princípio da causalidade, que inclusive é um princípio usado no nosso direito moderno. Na física, a gente também vai encontrar a lei de causa e efeito
nos ensinamentos do grande físico e matemático inglês Isaac Newton. Newton, no século XVIII, já estabelecia o princípio da ação e reação, que se eternizou na física como terceira lei de Newton, onde esse físico afirmava que para toda ação há uma consequência de uma reação de mesma intensidade, mas de direção contrária. Então, toda ação que eu pratico vai gerar uma consequência, inevitavelmente. Com a mesma intensidade da ação que eu praticar, mas de direção contrária. Se eu pratico, qual é a direção contrária? Volta para mim. Então, por exemplo, se eu der um murro na parede, é a minha ação. A minha mão, obviamente, não vai ser acariciada, ela vai doer. Reação do murro que eu dei. Mas vai doer quanto? Vai doer na mesma intensidade do murro que eu der. Então, se eu trouxer esse ensinamento de Newton para uma linguagem mais filosófica, a gente começa a entender que tudo aquilo que nos chega, tudo aquilo que nos alcança, é uma reação, é um efeito de algo que eu dei causa em algum momento anterior. Ok? Muito bem. Mas Newton é um exemplo. Nós temos outros. E talvez o exemplo mais bonito, o mais sublime, já está escrito na história há mais de 2000 anos. Quando em Jerusalém, Jesus estava na iminência de ser preso pelo exército romano. O exército chega e ao lado dele está Pedro. E Pedro, ao ver os soldados se aproximando para prender Jesus, naquele momento Pedro dá um exemplo que caracteriza muitos de nós, que conhecem a doutrina, que conhecem a filosofia de Jesus, mas na hora do testemunho, a gente esquece. Naquela hora que Pedro vê os soldados se aproximando, ele pega a sua arma, saca a sua espada, e numa pretensa justificativa de defesa, corta a orelha do soldado que dava voz de prisão a Jesus. E Jesus, nesse momento, sem esboçar o mínimo gesto de violência, vira-se para Pedro e diz: embainha a tua espada, Pedro. Guarda a tua espada, porque todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E nesse momento, Jesus eterniza nos evangelhos e no coração de cada criatura humana a lei de causa e efeito. Porque nesse momento Jesus nos ensina que todo mal que nós semearmos, seja com atitudes, seja com palavras, inclusive a palavra escrita, já que hoje a gente vive a era das redes sociais, não é? Voltará para a nossa vida. Todo mal que nós plantarmos, inevitavelmente, nós vamos ter que colher. De modo que aquele que semeia, que planta o mal e a dor, está criando uma enorme dificuldade para a sua própria vida. Esse foi o ensinamento de Jesus naquele momento. E se Pedro levanta a mão para ferir, Jesus, ao contrário, ergue a mão para curar a orelha do soldado. Mas de início, para a gente começar a entender lei de causa e efeito, a gente precisa começar de pressupostos bem básicos, mas bem básicos mesmo, mas que são importantes. Como é a lei de causa e efeito, a primeira coisa que eu tenho que entender é o que é causa. O que é causa? Causa é a origem, não é? Como o próprio nome diz. É a manifestação de um ato ou de uma palavra. É a minha ação em si. É o que eu pratico ou deixo de praticar. Não é isso? Todos nós concordamos? Se todos nós concordamos que causa é isso, então eu posso perfeitamente dizer que toda causa está sob o comando, o controle da minha vontade, do meu desejo de agir, do meu querer. Eu faço, eu falo, se eu quiser. Não é assim? Então, toda causa é um evento, é um ato voluntário. Eu sou senhora das causas que eu dou início.
Mas os efeitos, as consequências, é uma coisa completamente diferente. Porque o efeito, a consequência, é algo que me chega, inevitavelmente, por uma ação que de livre e espontânea vontade eu pratiquei. E qual é a primeira conclusão que a gente chega? Conclusão importante. Que aquilo que eu faço corre por minha conta. Não é assim? Tudo que eu faço corre por minha conta. Todo ato que eu dou início, toda palavra que eu digo, caminha junto, lado a lado, de mãos dadas, com a minha vontade, com o meu desejo de agir. E o que é que isso significa? Significa que nós somos inteira e completamente livres com relação às causas que iniciamos. Nós somos livres, porque nós damos início a ela ou não, de acordo com o nosso livre arbítrio. Mas os efeitos e as consequências são eventos involuntários e obrigatórios. E que vão chegar, mesmo que a gente bata o pé e diga que a gente não quer dar conta disso. Não tem jeito. A gente viu o exemplo de Heloísa de Agemon, que, com a sua ganância de se tornar rainha, não foi ela que colocou o punhal no coração de Marcos. Mas com a atitude dela, involuntariamente ela colocou. E o que é que acontece? Ela recebe Marcos depois, com o coração ferido, como filho, pela causa que ela deu início lá atrás. Então, traduzindo, a gente planta se quiser. A gente planta o que quiser, na hora que a gente quiser, da maneira que a gente quiser. Todas essas escolhas são colocadas na nossa mão pelo princípio divino do livre-arbítrio. Você é senhor do que faz, mas é escravo das consequências do que gera. Plantou, tem que colher. Não tem jeito. Agora, a gente precisa abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre livre-arbítrio. Na questão de número 540 do Livro dos Espíritos, os espíritos protetores da humanidade falam para Kardec que tudo está interligado na natureza. Tudo evolui. A caminhada se dá do átomo ao arcanjo. Então, tudo que vive em todos os reinos, da menor das moléculas ao maior dos mundos, está regido pela lei do progresso. Não tem outro destino. Você vai progredir. Pode até ter outros caminhos. Aliás, caminhos tem vários. Tem uns caminhos que são mais retos, tem outros caminhos que são mais tortuosos, tem uns caminhos que são mais livres de tropeços, tem outros que são mais montanhosos, cheios de pedra. Quem vai decidir qual caminho que você vai seguir? Você. Você escolhe o caminho por onde você vai. A decisão é sua. E escolha com sabedoria. Mas todos nós vamos evoluir moralmente, intelectualmente, espiritualmente. Não tem jeito. Mesmo que você diga, não quero evoluir, vai. Porque ninguém retroage. Ninguém retroage do patamar que já chegou. Nem intelectualmente, nem moralmente. Não dá para retroagir. Não dá para retroagir intelectualmente, porque depois que você apreende uma informação, depois que você conhece algo, você não tem como desconhecer. Todo mundo aqui sabe ler? Eu sei ler. Eu já alcancei esse patamar, certo? Se eu olhar para um outdoor e disser, eu não vou ler, quando eu olhar, eu já li. É involuntário, eu não consigo não ler. Por quê? Porque é um patamar de evolução intelectual que a gente já alcançou. É por isso que você não retroage. Aprender um conhecimento está carimbado. Você não volta mais atrás. Da mesma forma se dá com a evolução moral. Chegou num patamar de evolução moral, você não consegue agir com uma moralidade inferior à que você já alcançou. É impossível. Não consegue. Ninguém retroage.
O máximo que dá é você estacionar. Por um tempo. Por um tempo. Não indefinidamente. Não dá para ficar no mesmo degrau para sempre. Porque quando a gente está lá naquele mesmo degrau, acomodado, com preguiça de levantar a perna para subir o outro degrau, você tem que caminhar, porque é da lei que tudo caminha. Então, quando a gente estaciona muito tempo, aí Deus, na sua infinita misericórdia, manda uma professora maravilhosa. Uma professora que, segundo Joana de Ângeles, é a professora mais justa e, às vezes, a mais necessária, que é a dor. Aí a dor chega, incomoda, aí faz você andar. Porque ninguém com incômodo fica parado. Então não dá para retroagir. Não dá para estacionar para sempre. A gente vai evoluir. Todos nós vamos chegar lá. Agora, cada um vai chegar ao seu tempo. Uns vão mais rápido, outros vão mais devagar. Por quê? Aí é que entra o livre-arbítrio. Porque Deus dá a cada um de nós o livre-arbítrio. Deus dá na sua mão a oportunidade de você decidir a sua trajetória, de você escolher os seus caminhos, de você decidir se você vai mais rápido ou se você vai se arrastando. Você pode chegar lá com muito mais rapidez, ou você pode mergulhar em prazeres inferiores e se demorar durante vidas inteiras nas regiões das sombras, como acontece com muitos de nós. Mas quando acontece isso, cedo ou tarde chega quem? A dor. E a gente caminha. Então o livre-arbítrio é nosso. Temos sempre. E aí, quando a gente consegue compreender tudo isso, a gente consegue, então, chegar num raciocínio importantíssimo, acho que é o raciocínio mais importante da noite. A frase mais importante, agora, também é a frase mais incômoda. É a frase que a gente não quer ouvir. Que é a de que cada um de nós aqui, cada um de nós, sem exceção, é o único responsável por cada um dos eventos que chega na nossa vida. Sejam esses eventos bons, sejam esses eventos aparentemente não tão bons. Isso é muito importante, a gente realmente entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente para de culpar os outros pelo que nos acontece. Minha gente, ninguém planta no meu terreno. Só quem planta no meu terreno sou eu. E eu também não vou colher plantação de ninguém. Se o outro me ferir, nem assim ele está ditando o meu destino. Porque diante do ferimento que o outro me causa, eu decido como eu vou encarar o ferimento. Se o outro me entrega um saco cheio de lixo, eu decido se eu vou levar o lixo para a lixeira ou se eu vou levar o lixo para dentro de casa. É fácil? Não. Mas sou eu que decido. Ninguém vai gerar as dores que me chegam, nem as venturas. Sou eu. A gente também para de culpar Deus. Não é Deus. Deus criou leis cósmicas. Deus é o Deus das nebulosas. Deus criou leis universais. A gente tem que caminhar de acordo com essas leis. Não é Deus responsável pelo mal que nos acontece. Somos nós. Quando a gente consegue introjetar isso, aí a gente entendeu que a gente colhe o que plantar. Aí a gente entende que se eu quiser colher laranja, eu tenho que plantar laranja. Se eu quiser tomar um suco de laranja geladinho nesse calor, nesse frio que faz em Recife, né? Se eu quiser me deliciar com suco de laranja geladinho, refrescante, eu tenho que plantar laranja. Porque eu não vou tomar suco de laranja se eu plantar tamarindo. Não dá. Aí a gente consegue entender que somos nós que temos as rédeas da nossa vida. Agora, para eu entender isso, eu tenho que ter uma visão de vida, de fato, reencarnacionista.
E eu não tenho que ter essa visão de vida reencarnacionista de quarta a sábado, das 8 às 10, quando eu venho para o centro. Se eu sou espírita, se eu entendo que nós temos aqui uma bagagem milenar de múltiplas existências, que eu tenho aí várias colheitas para dar conta, que eu já plantei durante vidas inteiras. Se eu sei que a minha trajetória não começou agora, com essa existência, isso é ter uma visão reencarnacionista. Eu tenho que ter essa visão reencarnacionista na vida. Aí eu consigo entender tudo isso. Agora, não dá para a gente ter uma visão reencarnacionista quando a gente chega no centro, lá fora a gente tem uma visão de mundo materialista. Lidar com o outro de forma materialista. Analisar economia, política, sociedade com uma visão materialista. Gente, nós somos espíritas. É para manter a visão reencarnacionista dentro do centro e fora dele. Aí, quando a gente consegue fazer isso, a gente entende lei de causa e efeito. A gente entende que só vai chegar para você o que você fez por merecer que chegasse. Sejam as coisas boas, sejam as dores. Se você plantar mel, você vai colher mel. Se você plantar fel, você vai colher fel. E não sou eu que estou dizendo isso, é da lei. A cada um, segundo as suas obras. Mas aí alguém pode perguntar, certo? Mas e algumas dores que chegam para a gente e que a gente não sabe a causa? Porque quando chegam coisas muito boas e a gente não se julga merecedor, alguém diz assim: Deus, toma de volta que eu não mereço. Alguém faz isso? Gente, se chegar coisa boa, mesmo que eu acho que eu não seja, eu me agarro antes que Deus se arrependa e leve de volta. Quem é que faz diferente? Agora, quando chegam dores que a gente não entende, mas Senhor, por que é que eu estou passando por isso? O que é que eu fiz para merecer? A gente se desespera, a gente começa a culpar Deus quando a provação chega. Quando chega uma dor, quando chega a prova da vida, a provação, e você não entende por que aquilo está acontecendo na sua vida, a gente tem que voltar o olhar para dentro. A gente tem que fazer uma autoanálise. Não é análise do outro, não, viu? Uma autoanálise. Crítica, cônscia, sincera, justa. Quando a gente faz isso, na maioria das vezes a gente entende as venturas e as dores que chegam. Mas se a gente fizer essa autoanálise e não entender por que que aquela dor chegou, lembre, você é espírita. Lembre, não existe efeito sem causa. Não existe reação sem ação. Terceira lei de Newton, lembram? Não existe. Não existe acaso. A dor não chegou por acaso. Porque quem acredita em acaso não tem como acreditar em Deus, porque o nada não cria algo com lógica. Se você fez uma autoanálise, você não entende a causa daquela dor. Talvez a origem daquela dor esteja lá atrás, em um passado remoto, inacessível agora à sua consciência pelo véu do esquecimento. Mas a causa existe. Eu vou contar um relato pessoal meu. Pessoal. Eu sempre quis ser mãe. Eu não sabia se eu queria casar, mas eu sabia desde cedo que eu queria ser mãe. Era uma certeza na minha vida. E aí, eu engravidei do primeiro filho. Quando eu peguei o resultado do exame, que eu vi que eu estava grávida, eu era a mulher mais feliz do mundo. 2 horas depois, eu comecei a sangrar. Eu comecei a abortar espontaneamente no dia que eu descobri a gravidez. E abortei. Eu não tive nem como comemorar. Eu abortei e é lógico que eu caí. Chorei. Aí eu lembrei que eu sou espírita. Eu subo numa tribuna para falar. E aí eu tive uma conversa com Deus. Disse, Senhor, eu vou chorar hoje, talvez amanhã, que eu sou fraca. Mas depois eu vou parar de chorar. Porque eu entendo que nenhuma dor bate na minha porta que eu não dei causa. Então eu vou agradecer. Porque se eu estou dando conta disso agora, é porque eu estou dando conta de algum plantio que eu dei lá atrás.
e chorei um dia e meio. 2 meses depois, eu engravidei do meu primeiro filho, Mateus, hoje, que é uma criança de 9 anos. Eu tenho 3. Engravidei do meu primeiro filho, 2 meses depois. Mateus nasceu, e quando Mateus tinha 6 meses de idade, 6 meses, bebezinho, numa madrugada, eu dormi. E eu acordei, espiritualmente falando, consciente. E alguém que eu não via, nem escutei nada, não vi ninguém, não escutei ninguém, mas eu vi que alguém estava me arrastando para algum lugar. E eu me sentia muito bem com aquela pessoa que eu não via. E aquela pessoa estava me arrastando, e eu cheguei num lugar de mato, mas eu via que era um local antigo, uma época remota mesmo, sabe? Uma coisa assim, meio de floresta, uma coisa assim, outra época, outra era. E de repente eu via uma cabana e eu via uma velha, uma senhora. E eu via, e ela vestida com pelos. Era uma coisa assim que eu não sei nem descrever, era uma coisa tão antiga que eu não sei nem descrever para uma comparação para a gente entender agora. E aconteceu uma coisa interessante porque eu via aquela senhora, mas eu me via nela. Eu via em primeira pessoa sendo ela e eu me via fora. E eu comecei a ver o que é que ela fazia. E ela era tipo uma feiticeira. E ela fazia coisas absurdas com mulheres grávidas. Absurdas. Quando eu via de fora, eu me perturbava. E quando eu via sendo ela, aí é que eu me perturbava, porque eu queria parar minha mão e eu não conseguia. Eu não conseguia frear o que eu, sendo ela, estava fazendo. E eu vi o desespero daquelas mulheres. Eu vi um homem que me ajudava e que eu reconheci esse homem como alguém hoje que eu amo muito. E eu me perturbei. Eu me perturbei de um ponto, eu fiquei incrivelmente perturbada, como até hoje. Isso já tem 9 anos, né? Porque meu filho tinha 6 meses, ele tem 9. Até hoje, eu nunca passei por uma situação que eu me perturbei tanto como eu vendo aquilo ali. E, de repente, no auge da minha perturbação, surge no céu, assim, o rosto do meu filho, de 6 meses. Surge o rostinho dele, bebê. E quando ele surge, ele tira o foco da situação e faz meu foco voltar para ele. E ele diz, muito sério, com voz de homem, o rosto de bebê, o rosto dele, mas com voz de homem: Mãe, pense em Deus. Se reequilibre agora, se harmonize, mãe. A senhora não é mais essa. Essa que está aí ficou no passado. Pense em Deus, mamãe. Volte agora. A senhora não mais é essa que está aí. Se reequilibre. Eu vim para lhe buscar. E eu acordo. E aí eu entendi o que é que eu tinha feito. E depois desse aborto, eu ainda tive outros 2 abortos. E meu filho do meio, eu tenho 3. Meu filho do meio, ele nasceu cardiopata, grave. Passei um ano com ele morando no hospital. Vi ele intercorrer, vi ele ter uma parada cardíaca na minha frente com 1 mês de vida. Ele hoje é autista, tem paralisia cerebral. Mas eu acho que passei por várias dores que um coração materno pode passar. Percebe a lei de causa e efeito? Eu não sei se esse desdobramento que eu tive foi uma recordação de uma existência. Não sei, não posso dizer isso. Não sei. Mas sendo ou não sendo, fez total sentido para mim. Porque eu entendi por que que eu passei por algumas coisas. E acho que passei até por poucas coisas diante do que eu vi que fiz. Allan Kardec, no capítulo 7º, eu acho, do livro Céu e Inferno, ele vem dizer categoricamente que toda falta cometida, todo mal que nós praticamos, é uma dívida que a gente contrai, é uma promissória que a gente assina e que a gente vai ter que repor. Talvez a gente não dê conta daquele débito naquela existência. Talvez na seguinte ou em outras, porque imagine que você plantou uma verdura que quando ela está pronta para a colheita, ela pesa 120 quilos. Vamos imaginar que você plantou um legume, que na hora da colheita ele pesa 120 quilos. E você tem que colher puxando de uma vez só. Mas imagine que você hoje, embora tenha plantado essa verdura, você consegue, no máximo, se esforçando muito, assim, quase desencarnando, levantar 40 quilos. Você tem como dar conta dessa colheita agora? Não.
A espiritualidade sabe disso. Aí o que é que a espiritualidade faz? Vamos botar ele na academia. Bora botar ele para malhar. Vamos fortalecer ele, porque agora ele não tem como dar conta desse plantio, dessa colheita. Ele só consegue 40 quilos, a colheita é 120. Então vamos fortalecer, vamos botar ele para botar um personal trainer para deixar ele fortinho. Vida após vida, você vai. Amanhã você está puxando 60 quilos. Na outra, você já consegue levantar 80. Vai chegar um momento que você vai conseguir levantar os 120 quilos, que você vai estar forte, moralmente, suficiente para dar conta da verdura que você plantou. Nesse momento, aí você vai colher a verdura de 5.000 anos atrás. Porque Deus não dá peso maior do que o seu ombro. Você vai ter que colher. Mas não precisa ser agora. Quando você tiver como dar conta disso, aí você rasga a promissória. No seu tempo. Porque Deus é bom. Deus é justo. Agora, ninguém foge da lei. Se a gente faz algo de positivo para nós mesmos ou para o outro, a gente vai gozar das bem-aventuranças. A gente vai colher as coisas boas. A gente vai colher o maior bem que a gente pode ter na Terra, que é a paz de uma consciência tranquila. Agora, se a gente fere, se a gente humilha, se a gente agride o nosso companheiro de caminhada, aí a gente vai ter que dar conta disso. Agora, pelo amor de Deus, quando eu digo assim, dar conta, eu não estou dizendo que é uma punição de Deus. Deus não pune ninguém. Pelo amor de Deus, vamos abolir essa ideia arcaica, primitiva, imatura, de que Deus é um pai vingativo e punitivo. A gente não está mais nesse patamar de evolução de encarar Deus dessa forma. Esse Deus mosaico não está mais fazendo parte da nossa evolução no momento. Deus não pune ninguém, Deus não é punitivo, Deus não é esse Deus que foi nos apresentado por Moisés lá atrás. Deus é o Deus que foi apresentado por Jesus, Deus é Pai. Deus não pune ninguém. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão sobre o mal, para a gente entender. Porque a gente tem que parar de entender que o mal é uma força necessária e que precisa existir para estar fazendo sempre um contrabalanço com o bem, uma força antagônica do bem. Não é assim. O mal é um estado transitório. À medida que se evolui, existência após existência, reencarnação após reencarnação, à medida que você pega uma bagagem moral, intelectual, o mal deixa de existir. Porque você não faz mais coisas que você fazia lá atrás, porque você agora entende que o que você fazia lá atrás não era para fazer. O mal é transitório. Imagine que você tem uma criança em casa, um filho, um sobrinho, um enteado. Você tem uma criança de 5 aninhos. Aí você, na sua casa, tem jarros, aqueles jarros maravilhosos, aquela televisão fantástica que você vê série, filme. E aí tá lá seu filho. Aí seu filho pega a bola para jogar futebol dentro da sala. Aí você tá lá ligado na criança. Aí você se abestalha 1 minuto, porque quem tem criança sabe, em casa sabe, que se você se abestalhar uma piscada, acabou. Aí você se abestalha 1 minuto, você vai levar um copo da mesa para a pia. Quando você está levando correndo para voltar, o pirraia dá o chute. O pirraia deu o chute. Aí quando você escuta o estrondo, quando você chega, tá o pirrainha feliz da vida, porque ele fez o gol. Ele fez o gol, porque a trava era seus jarros e o fundo da rede era a sua televisão. Então bateu, quicou na trava e pô, entrou. Então tá seu jarro todo no chão, a televisão que você comprou, que você está pagando, caída. Ele feliz da vida. Você vai virar para a criança e vai dizer: perverso, você é mau. Você não sabe que não é para fazer isso? Você vai punir a criança? Você vai castigar a criança? Gente, ele não entende. O que é que você vai fazer? Agora você vai precisar educar. Aí você vai precisar sentar com ele, explicar para ele, informar. Você vai precisar educar a criança. Mas você olha para ele e diz: é uma criança imatura, vai crescer, vai aprender. E não vai mais fazer isso com o tempo. Então, quando a gente erra, quando a gente faz uma ação equivocada, os espíritos superiores não olham para a gente e dizem: perverso, espírito mau. Olham para a gente e dizem: é uma criança imatura,
vai crescer, vai aprender, não vai mais fazer isso com o tempo. Não foi isso que Jesus nos ensinou quando estava na cruz? Quando Jesus estava na cruz, ele orou para Deus e disse: Pai, pune-os, castiga, porque eles sabem que é errado matar, eles sabem que é errado torturar. Foi isso que Jesus disse? O que é que Jesus disse? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. São crianças, mas vão crescer. Agora, é preciso educar. Então, Deus não pune, Deus educa. Deus te dá ferramentas e condições de você refazer o equívoco que em algum momento na sua vida você deu andamento. Então, Deus não pune ninguém. Qual é o pai amoroso, bondoso que castiga um filho? Nenhum. Eu, como filha, eu nunca fui punida. Agora, eu precisei ser educada. Muitas vezes. Na juventude, então, que minha mãe teve que me educar, ela tá ali, coitada, chega a estar triste. Então, a gente precisa educar. Deus educa, mas Deus não pune. Então, se a gente fez uma atitude equivocada, má, em algum momento, você vai precisar voltar para refazer isso. Mas não como punição, como educação. Para você introjetar dentro de você as leis divinas e seguir uma nova caminhada. Eu tinha muitas coisas outras para falar de destino que eu prometi que eu ia falar, mas infelizmente o relógio aqui é perverso comigo. Mas ele vai crescer. Mas antes de terminar, eu queria só ler uma coisa aqui. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma dupla de irmãos mineiros que cantam músicas espíritas chamados Tim e Vanessa. Alguém conhece? Procurem na internet. Tim e Vanessa. As músicas eu acho que são um acalento. Tim, T-I-M. Tim, operadora. Tim. Tim e Vanessa. As músicas são um colo. Procurem. Tem no YouTube, tem no Spotify. Eu queria só, para a gente terminar, mas a gente tem que fazer a parte 2 dessa palestra. Tinha muita coisa, viu? Eu ia falar de doenças congênitas, eu ia falar de destino, mas infelizmente não deu tempo. Mas eu queria ler uma música aqui que é muito mais bonita, ela tocada, a melodia. A música se chama Aprendiz. Depois vocês procuram. Mas eu vou ler a letra porque é uma letra que me emociona muito, eu acho belíssima e eu acho que é um reconforto para a gente. É bem rapidinho. Deixa eu ler aqui para vocês. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao nosso destino. Eu encontrei as tuas páginas e sequei as minhas lágrimas. Percebi então que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre, mas com fé e razão conscientes. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam os espaços infinitos. Eu encontrei as tuas páginas e sequei as minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. A minha dor me trouxe aqui para eu entender a flor que brota em mim. O meu amor é aprendiz de um bem muito maior e que seja assim. E nesse vai e vem, eu sei que eu voltarei para cuidar da flor, para acalmar a minha dor e para ser feliz. Muita paz para todos. Obrigado, Ana Paula. Bom, meus irmãos, que possamos refletir sobre tudo que a Ana Paula nos trouxe, né? Sobre a história de Heloísa, para que possamos escolher as nossas sementes, nossas decisões, nossos atos, para que lá na frente possamos ter boas colheitas. Fica aí a reflexão de tudo que a Ana Paula nos trouxe hoje, graças a Deus. Para encerrar, nós vamos passar para a nossa irmã Maria José, que vai fazer a prece de encerramento e de agradecimento. Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados,
Que a doce paz do Divino Mestre continue conosco hoje e sempre. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus por essa oportunidade da noite de hoje, que para nós é um banquete espiritual que nos faz refletir, meus irmãos, pelo nosso livre-arbítrio, e que possamos, a cada momento, orar e vigiar pelos nossos pensamentos, porque a colheita é obrigatória. Então, vamos plantar o bem, pedir a Deus que nos conceda uma evolução espiritual de muito amor, de caridade, que possamos, meus irmãos, evoluir a cada dia com muito amor no Cristo, porque é isso que Ele espera de cada um de nós, porque Ele é um Deus justo e maravilhoso e que nos ama acima de tudo, que possamos voltar aos nossos lares, agradecido por mais uma palestra na noite de hoje, e agradecer primeiramente a Deus e a nossa irmã Paula. Que Deus continue, Ana Paula, te iluminando sempre com sua sabedoria para distribuir para cada um de nós. Muita paz e luz para todos. Que Deus nos abençoe sempre. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome da espiritualidade maior e do Mestre Jesus, te pedimos a permissão para dar por encerrado os nossos estudos de hoje. Mantenham-se tranquilos, em silêncio, em harmonia, para a chamada do passe. Boa noite a todos.